Olá pessoal, eu sou Frank Hayashi e estamos na Dragon Computadores. Bom, a tarefa do dia hoje é um computador que eu considero feijão com arroz. Por quê? Para quem trabalha, precisa de um computador e assim a gente tem uma ideia, computador, é muito amplo a palavra, né? Então eu classifico como categorias. A categoria de entrada de um computador, um bom computador, nesse caso para trabalho, eu vou descrever aqui para vocês terem uma ideia de como é composto um computador para uso trabalho comercial, ou seja, um computador básico. Isso é o meu feijão com arroz, tá? Então vamos lá. Processador, que é o cérebro da coisa, um processador i3 da Intel, de 12ª geração, processador atual, placa-mãe, uma MSI Pro, que pode ser usado por um sentido amplo profissional, né? H de home, 610 ou H610 é o chipset, M de micro ATX é o tamanho da placa, G de geração mais atual, ou Lightning Gen 4, que é uma propriedade mais para recurso gamer. DDR4 é o tipo de memória ou a geração de memória, a qual esse segmento de placa tem dois modelos, DDR4 e 5. Estamos numa época de transição de famílias de memória. Bom, aqui para dar um reforço ao processador, um auxílio, a memória DDR4 e o coração, que é a fonte, né? Fonte do computador, cabo de energia, fonte e o corpo aqui, ó, gabinete, pequeno, né? Não é tão grande assim. E vamos lá, como que é feita a montagem desse computador, que é o meu feijão com arroz para uso em escritório, trabalho ou até mesmo home office para quem trabalha em casa. Vamos lá? Segue aí. Então, pessoal, como eu estava falando, no caso dessa placa-mãe, como eu tinha dito antes, é uma placa-mãe básica. Muita gente às vezes confunde que tipo de placa eu devo usar para tal tipo de cenário ou a qual esse computador irá desempenhar. Então eu digo que um computador assim, que é simples, básico, ele tem que ter uma placa-mãe que seja suficientemente forte, que tenha os recursos necessários para que a pessoa que irá desempenhar o trabalho aqui em um escritório utilize. Então, como não são quesitos assim muito exigentes, né? É muito relativo quando a gente fala de computador. Qual que é as diferenças, né? Que vão definir aí a maior uso, performance, por exemplo. Eu vejo a princípio pelo tamanho. Você está vendo que o tamanho da placa é pequena, né? Pequena como assim? É quadradinha, tem 2 slots de memória, tem uma entrada para a placa de vídeo. São dispositivos que são essenciais, né? Memória. Às vezes você encontra placas-mãe maior, né? Com 4 slots de memória. Não é o caso dessa, porque é básico. E os recursos que são utilizados externamente estão aqui. Por exemplo, vocês não estão vendo uma placa de vídeo off-board, né? E para necessidade do cliente, não há necessidade de algo muito forte aqui. Como eu falei, essa placa-mãe aqui, ela tem 3 saídas de monitor, mas eu recomendo, né, não misturar, porque aqui tem analógico digital. Então eu sempre recomendo utilizar as saídas digitais. Por quê? Porque a tecnologia atual, né? Isso aqui era do passado, é o vídeo analógico. Mas, como é muito comum você encontrar monitores ainda aqueles antigos, até de tubo, usa esse canal aqui, ó. O que eu falo é que tem todo tipo de conexão para vários modelos de monitor. Esse aqui é o melhor, é o DisplayPort, pode chegar até 8K de resolução, tá? O VGA não chega a isso. Quando mistura 2 aqui fica esquisito, tá? Porque você tem o melhor da resolução com o pior da resolução, tá? Outra diferença é o digital e o analógico, né? Então por isso que eu recomendo, se for usar 2 monitores, é algo um pouco acima do que a categoria de placa básica, mas ele tem esse suporte. Você pode usar 2 monitores, eu recomendo 2 digitais. Eu não tenho conector DisplayPort. Isso não é problema. Você pode adquirir um adaptador
ou um cabo que possa fazer essa alteração de DisplayPort para HDMI e vice-versa, tá? Bom, outras propriedades que são importantes numa placa dessa é a porta USB, isso é comum em qualquer placa-mãe, em qualquer computador. A parte de rede, placa de rede, que é esse conector aqui, o RJ45, e a saída de áudio, tá? Sim, o áudio é importante e ele é incluso já na placa-mãe, isso há muito tempo. Ó, vou colocar a memória aqui, ó. Memória básica, simples. Diferente da memória gamer, né, que tem uma capa e até LED, isso aqui tem que fazer o serviço. Simples, essencial, não puxa muita energia, é o feijão com arroz, como eu disse. Colocar aqui no slot. Esse aqui é o cooler. O cooler básico, vem junto com o processador. Nem todo processador vem com o cooler, viu? Tem diferenças aí, depois eu explico quais são. Esse é o cabo de alimentação do cooler. O pessoal deve estar se perguntando, e a pasta térmica? Isso aqui é a pasta térmica. Vocês estão vendo aí? Meio que um adesivo, né? Um adesivo ali, ó, não tem chance de derramar nem espalhar. É a medida ideal para colocar aqui no processador, porque o núcleo do processador está aqui no centro. Tá? Então, quando você pressiona o cooler, ele vai espalhar a pasta térmica para ficar bem homogêneo aqui, para fazer o melhor contato desse metal aqui com esse aqui, ó. Tá? Aqui as travas estão na posição e eu vou engatar ele aqui na placa-mãe. Vocês ouviram um clique? É da travinha aqui, ó, atrás, que está prendendo o cooler, ele não soltar. Eu prendi nas diagonais e agora eu vou prender dos outros dois lados, ó. Aí, agora falta só ligar ele na tomadinha aqui da placa-mãe e pronto. Está instalado o cooler do processador. Processador, placa-mãe, memória. Este é o motor do computador. Agora vamos preparar o corpo, né? Que é o gabinete e o restante dos itens. No caso, o armazenamento, o SSD. Reset. Botão de reinício, botão de start, o LED do HD e o LED de energia do computador. Então, estou conectado o liga, desliga, reinicia da máquina. Agora a porta USB do gabinete e o áudio. Um detalhe, viu? O áudio desses computadores mais básicos, quando é gabinete simples como este, eu não curto, não. Eu já confio na parte de trás da placa-mãe. Então por isso que o áudio desses gabinetes mais básicos, eu nem utilizo ele na parte frontal. Utilizo aquele conector que está lá atrás, perto das saídas USB. Bom, aqui só falta colocar o SSD, que é o armazenamento, tá? O SSD da mesma marca que a placa-mãe, instalar ele aqui. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Montei hoje essa máquina de uso básico, comercial, doméstico e, como eu disse, o feijão com arroz, né? Aqui, a pedido do cliente, instalamos o Windows 11, que é o sistema mais atual. Essa placa já tem a propriedade do TPM 2.0, a qual oferece todos os recursos do Windows 11 tranquilamente nessa plataforma. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem aí e compartilhem. E não esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais!